O começo. Em janeiro de 2026, bolas de fogo riscaram os céus de todo o planeta. Milhões de pessoas olharam para cima, mas perderam o aviso espiritual que Padre Pio passou a vida inteira preparando para que reconhecêssemos. O que você está prestes a descobrir não é apenas astronomia, é um chamado urgente para a ação. Até o final deste vídeo, você vai entender as 3 proteções específicas que Padre Pio insistiu que todo lar católico deve ter para tempos exatamente como este. Se você acredita no poder dos ensinamentos de Padre Pio, escreva nos comentários: Padre Pio, proteja minha casa. Antes de continuarmos, deixe-me apresentar o homem que dedicou sua vida a nos ensinar como ler os sinais divinos. Padre Pio de Pietrelcina viveu de 1887 até 1968. Ele não era apenas um frade capuchinho italiano, era um místico com dons espirituais que a própria Igreja Católica reconheceu como autênticos quando o canonizou em 2002. 4 anos atrás, a Igreja declarou oficialmente: este homem era santo. Mas o que tornava Padre Pio tão especial? Ele carregava os estigmas, as chagas de Cristo, em suas próprias mãos por mais de 50 anos. Ele tinha o dom da bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo, algo testemunhado por dezenas de pessoas. Ele lia os corações durante as confissões, sabendo pecados que os fiéis não haviam mencionado. E ele tinha o dom da profecia, prevendo eventos futuros com precisão que deixava até os mais céticos sem palavras. Por que isso importa para você? Porque quando um homem com essa autoridade espiritual, aprovado pela Igreja, nos ensina como interpretar os sinais dos céus, não podemos simplesmente ignorar. Padre Pio não era um visionário qualquer na internet, não era alguém criando teorias por conta própria. Ele era um instrumento de Deus, e seus ensinamentos sobre proteção espiritual e guerra contra as trevas foram validados pela mais alta autoridade católica do mundo. Padre Pio ensinou algo que muitos católicos hoje esqueceram. Deus escreve mensagens nos céus para aqueles que têm olhos para ver. Isso não é superstição, isso é doutrina católica fundamentada nas Sagradas Escrituras. Veja, em Gênesis 1, versículo 14, Deus criou os luminares no firmamento dos céus para sinais e estações. Sinais. A própria Bíblia nos diz que os corpos celestes não estão lá apenas para iluminar, mas para comunicar. Jesus Cristo confirmou isso em Mateus 24, versículo 29, quando falou sobre os últimos tempos. O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu. Estrelas caindo do céu, corpos celestes atravessando a atmosfera, meteoros, e no Apocalipse, capítulo 6, versículo 13, João vê as estrelas do céu caindo sobre a terra como figos verdes caem da figueira sacudida por um vento forte. A Igreja sempre reconheceu que Deus pode usar fenômenos naturais para nos chamar a atenção. Padre Pio ensinava que quando eventos astronômicos ocorrem em momentos espiritualmente significativos, não é coincidência, é providence. É Deus nos cutucando, nos dizendo: preste atenção, prepare-se, haja. Então, o que aconteceu em janeiro de 2026, que Padre Pio teria reconhecido como sinal? Entre 13 e 4 de janeiro, a Terra atravessou as quadrântidas. Mas esta não foi uma chuva de meteoros comum. Ela produziu bolas de fogo, meteoros tão brilhantes que superaram Vênus e Júpiter, visíveis até em cidades iluminadas. O detalhe crucial? O pico durou apenas 6 horas. Foi um evento concentrado, intenso e impossível de ignorar. Com a lua minguante criando visibilidade perfeita, era como se o próprio céu estivesse sendo preparado para garantir que o mundo visse. Agora, vamos conectar os pontos da forma que Padre Pio nos ensinou a fazer.
Esta chuva de bolas de fogo não aconteceu em um vácuo espiritual. Ela ocorreu apenas 2 a 3 dias depois de 1º de janeiro de 2026. E 1º de janeiro é que dia no calendário litúrgico católico? É a solenidade de Maria, Mãe de Deus, um dia santo de preceito, um dia em que a igreja inteira se volta para Nossa Senhora, reconhecendo seu papel como Mãe da humanidade e nossa protetora espiritual. Você consegue ver o que está acontecendo aqui? O ano de 2026 começou com a igreja invocando a presença protetora de Maria. E dentro de 72 horas, o céu literalmente se incendiou com bolas de fogo visíveis em todo o mundo. Padre Pio teria olhado para isso e dito: Deus está nos chamando a atenção através de sua mãe. Este é um momento mariano de proteção. Na tradição católica, o fogo tem sempre um duplo significado: purificação e presença divina. Pense na sarça ardente de Moisés. Pense nas línguas de fogo em Pentecostes. Pense no fogo purificador do purgatório. Bolas de fogo caindo do céu, logo após invocarmos Maria, não é um presságio de destruição, é um símbolo de purificação disponível. É Deus dizendo: a proteção da minha mãe está ativada. Agora é hora de você responder. Padre Pio ensinou que quando sinais celestiais convergem com momentos litúrgicos significativos, não devemos apenas admirar passivamente. Devemos responder espiritualmente. A contemplação sem ação é fé morta. Ele dizia: ore, tenha esperança e não se preocupe, mas ore especificamente. Ore com intenção. Ore com as armas espirituais que Deus nos deu. E quais são essas armas? Padre Pio foi absolutamente claro sobre isso. Ele chamava a Eucaristia de o sol e a confissão de o fogo purificador. Esses 2 sacramentos são as fundações de toda proteção espiritual. Sem eles, você está espiritualmente desarmado. Com eles, você se torna uma fortaleza contra as trevas. Mas as bolas de fogo foram apenas o começo. Padre Pio nos ensinou que os sinais de Deus vêm em sequências. E o que está vindo em 14 de janeiro conecta-se a uma tradição de proteção mariana sagrada. Você tem poucos dias até o próximo sinal. Padre Pio nos ensinou que os sinais de Deus nunca vêm sozinhos. Eles vêm em camadas. E quando você começa a reconhecer o padrão, tudo muda. As bolas de fogo de 3 e 4 de janeiro foram o primeiro chamado, o primeiro toque de alarme. Mas espere até você descobrir o que está acontecendo agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. Porque em exatos 6 dias, no dia 14 de janeiro de 2026, algo extraordinário vai iluminar o céu noturno. Algo que Padre Pio teria reconhecido instantaneamente como um sinal mariano. A Lua do Lobo. A primeira superlua de 2026. Agora, muitos vão olhar para essa lua e ver apenas um fenômeno bonito, algo para fotografar, algo para admirar. Mas Padre Pio nos ensinou a ver mais profundo. Ele nos ensinou que quando a lua aparece maior, mais brilhante, mais próxima da terra, quando ela domina o céu noturno com aquele brilho impossível de ignorar, Deus está falando através da criação sobre proximidade, sobre presença, sobre proteção materna, porque a lua, meus irmãos, sempre foi o símbolo de Maria na tradição católica. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Uma mulher vestida de sol, com a lua sob seus pés, coroada com 12 estrelas, a Virgem Maria, a Mãe de Deus, a Rainha do céu. E quando essa lua se torna uma superlua, quando ela literalmente se aproxima de nós, quando ela brilha com uma intensidade que captura todos os olhos, o que Deus está dizendo? Ele está dizendo: minha mãe está perto. Ela está vigilante. Ela está pronta para proteger aqueles que chamam por ela. E olhe para o calendário. Olhe para a cronologia perfeita que Deus orquestrou para janeiro de 2026. 1º de janeiro, a solenidade de Maria.
Mãe de Deus. O mês inteiro começa sob a proteção dela. 3 e 4 de janeiro, as bolas de fogo atravessam o céu. E agora, 14 de janeiro, a lua do lobo culmina tudo isso em um sinal visual que qualquer pessoa com olhos pode ver. De 1º de janeiro a 14 de janeiro. 14 dias, 2 semanas, uma janela espiritual de atenção divina que Padre Pio teria chamado de alarme sagrado. Não para nos assustar, não para nos fazer temer, mas para nos acordar, para nos fazer parar de viver no piloto automático espiritual, para nos fazer responder à graça que Deus está derramando sobre nós agora. Então a pergunta se torna: como respondemos? O que fazemos com esses sinais? Porque Padre Pio foi muito claro sobre uma coisa: ver os sinais não é suficiente. Reconhecer os sinais não é suficiente. Até mesmo acreditar nos sinais não é suficiente. Você precisa agir. Você precisa implementar as proteções que Deus disponibilizou para cada católico. Você precisa fortalecer sua casa espiritual antes que as tempestades venham. E Padre Pio nos deu o mapa. Ele nos deu as ferramentas. Ele nos deu 3 proteções essenciais que toda casa católica deve ter. 3 escudos espirituais que não são opcionais, que não são para católicos avançados, que são para você, para sua família, para agora. Mas antes de revelar essas 3 proteções, você precisa entender o fundamento. Você precisa entender de onde vem o poder. Porque muitos católicos tratam as práticas devocionais como magia, como se as palavras certas ou os objetos certos funcionassem automaticamente. E isso é perigoso, isso é espiritualidade superficial. Padre Pio odiava isso. Ele dizia algo que deveria estar gravado no coração de todo católico: a Eucaristia é o sol, a confissão é o fogo purificador. 2 frases. 10 palavras em português, mas contém todo o segredo da vida espiritual vitoriosa. A Eucaristia é o sol. Pense nisso. O sol não é negociável para a vida na Terra. Sem o sol, tudo morre, tudo congela, tudo se torna escuridão. E sem a Eucaristia, sua vida espiritual morre. Pode parecer que está viva, pode parecer que está funcionando, mas está operando com energia emprestada. Está vivendo de reservas que eventualmente vão acabar. Padre Pio recebia a Eucaristia todos os dias. Todos os dias. Não quando era conveniente, não quando ele sentia vontade, não quando sua agenda permitia, todos os dias. Porque ele entendia que a Eucaristia não é uma opção devocional, é o próprio corpo e sangue de Cristo. É o encontro mais íntimo possível com Deus enquanto ainda estamos nesta terra. É a arma espiritual que transforma pessoas comuns em santos. E a confissão é o fogo purificador. Fogo não acaricia. Fogo não é confortável. Fogo queima. Fogo destrói o que não deveria estar lá. E a confissão faz exatamente isso com o pecado. Ela não apenas perdoa, ela purifica. Ela não apenas limpa a superfície, ela queima as raízes, ela destrói as fortalezas que o inimigo construiu em sua alma. Padre Pio confessava pessoas por 12, 14, 16 horas por dia. Ele conhecia o poder desse sacramento como poucos santos conheceram. Ele via o que acontecia espiritualmente quando alguém se confessava com coração sincero. Ele via as correntes se quebrarem. Ele via os demônios fugirem. Ele via a graça de Deus inundar almas que estavam à beira da morte espiritual. E aqui está a verdade que vai incomodar muitos. Você não pode pular os sacramentos e esperar que as devoções funcionem. Você não pode negligenciar a Eucaristia e a confissão e depois reclamar que suas orações não são respondidas, que seu terço não está funcionando, que as proteções não estão fazendo efeito, porque as proteções que vou ensinar nos próximos minutos, as 3 proteções essenciais de Padre Pio, elas dependem da vida sacramental.
Elas são construídas sobre o fundamento dos sacramentos. Sem esse fundamento, são apenas rituais vazios. Mas com esse fundamento, com a Eucaristia alimentando sua alma e a confissão purificando seu coração, essas proteções se tornam uma armadura espiritual que o inferno inteiro não pode penetrar. Então, aqui está o que esses sinais de janeiro, essas bolas de fogo, essa lua do lobo estão realmente dizendo. Eles estão dizendo: retorne aos sacramentos. Priorize a Eucaristia. Abrace a confissão, porque sem eles você está espiritualmente desarmado em um mundo que está em guerra espiritual. E talvez você esteja pensando: mas eu já vou à missa aos domingos, eu já me confesso algumas vezes por ano, isso não é suficiente? E a resposta honesta, Padre Pio diria que depende do estado da sua alma, depende das batalhas espirituais que você está enfrentando, depende da proteção que sua família precisa. Mas aqui está o que ele sempre diria: mais é melhor. Eucaristia mais frequente é sempre melhor. Confissão mais regular é sempre melhor. Porque você não está apenas mantendo sua alma viva, você está construindo força espiritual, você está acumulando graça, você está se preparando para o que está por vir. E olhe para o momento em que estamos vivendo, olhe para o que está acontecendo no mundo, olhe para a confusão na igreja, olhe para o caos nas famílias, olhe para a escuridão que está se espalhando. Este não é o momento de espiritualidade mínima. Este não é o momento de fazer apenas o suficiente para cumprir a obrigação. Este é o momento de ir fundo, de abraçar os sacramentos com a intensidade que Padre Pio viveu. Porque aqui está a primeira proteção essencial que todo católico deve implementar, especialmente durante esta janela de janeiro. Proteção número 1. Vida sacramental intensificada. Especificamente, 2 ações concretas que você precisa tomar nos próximos 6 dias, antes da lua do lobo em 14 de janeiro. Primeira ação: agende sua confissão, não para o mês que vem, não para quando tiver tempo. Nos próximos 6 dias, idealmente antes de 14 de janeiro, vá ao seu padre, examine sua consciência, traga tudo para a luz, deixe o fogo purificador da confissão queimar o que precisa ser destruído em sua vida espiritual. E se você não se confessa há meses, há anos, esta é a sua chamada. Este é o Espírito Santo usando essas bolas de fogo, usando essa lua do lobo para empurrá-lo de volta ao sacramento que pode salvar sua alma. Não ignore, não procrastine, não deixe o inimigo convencê-lo de que pode esperar, porque pode não poder. Segunda ação: Eucaristia com intencionalidade. Se você consegue ir à missa diária, vá, mesmo que seja 1 ou 2 vezes durante a semana além do domingo. Mesmo que seja inconveniente, mesmo que você tenha que reorganizar sua agenda, a Eucaristia é o sol. Você precisa de exposição direta a esse sol o máximo possível. E se missa diária não é possível agora, tudo bem, mas vá ao domingo com intencionalidade diferente. Não como obrigação, não como rotina, mas como alguém que está recebendo uma arma espiritual. Como alguém que está se encontrando com o próprio Cristo. Prepare-se antes, ore depois, deixe a graça penetrar fundo, porque aqui está o que Padre Pio entendia. A graça que você recebe através dos sacramentos cria uma armadura espiritual ao redor da sua alma. Não é metáfora, não é linguagem bonita, é realidade espiritual. Quando você recebe a Eucaristia dignamente, quando você se confessa com coração sincero, você está sendo revestido com a proteção de Deus. Você está sendo fortalecido contra os ataques que virão. Você está sendo preparado para as batalhas que você nem sabe que estão chegando. E esta é apenas a primeira proteção, apenas o fundamento. Agora vamos para a sua casa física. Proteção número 2. O posicionamento estratégico de objetos sagrados. Padre Pio foi absolutamente específico sobre isso.
90% dos católicos colocam esses objetos nos lugares errados e perdem a fronteira espiritual que eles criam. Você provavelmente já tem um crucifixo, talvez 2, talvez 5, mas onde eles estão? Na parede da sala, em alguma gaveta, no quarto. Porque aqui está o que a maioria das pessoas não entende. A localização do crucifixo importa tanto quanto a bênção do crucifixo. Padre Pio ensinava que objetos abençoados criam o que ele chamava de fronteiras espirituais. Limites que o mal não pode cruzar facilmente. Mas essas fronteiras só funcionam quando os objetos estão posicionados corretamente. É como ter a fechadura mais forte do mundo, mas colocá-la na parede errada. Aqui está exatamente o que fazer. Primeiro passo, obtenha um crucifixo abençoado. Não qualquer crucifixo, um que foi abençoado por um sacerdote. E se você puder fazer isso durante esta janela de janeiro, durante estes dias entre as quadrantidas e a lua do lobo, melhor ainda. Porque a bênção recebida durante um período de atenção espiritual intensificada carrega um peso adicional. Segundo passo, a colocação primária. Acima da porta principal de entrada, não ao lado, não na parede próxima. Acima da porta de entrada. Por quê? Porque toda pessoa que entra em sua casa passa sob aquele crucifixo. Todo espírito que tenta entrar tem que reconhecer aquela autoridade. Padre Pio ensinava que a porta é o ponto de entrada mais vulnerável em qualquer lar. É onde o mundo externo encontra seu santuário interno. E colocar o crucifixo acima da porta estabelece imediatamente: esta casa está sob proteção divina. Localizações secundárias. O quarto principal, com o crucifixo voltado para a cama. Por quê? Porque o sono é quando você está mais vulnerável espiritualmente. Quando sua guarda consciente está baixa. Quando o inimigo pode trabalhar através de sonhos, ansiedades noturnas, perturbações do sono. Padre Pio entendia isso. Ele próprio mantinha um crucifixo voltado para sua cama e ensinava outros a fazer o mesmo. Se você tem filhos, quartos das crianças também. Não é paranoia. É proteção parental estendida ao reino espiritual. Você tranca a porta da frente à noite? Você verifica as janelas? Então por que não estabeleceria a mesma proteção espiritual? Agora, terceiro passo, e isso é crítico. Quando você coloca o crucifixo, você não simplesmente o pendura e vai embora. Você o abençoa com uma oração de colocação. Aqui está exatamente o que dizer. Senhor, abençoe esta casa e proteja todos que entram através da intercessão de Padre Pio e da Santíssima Virgem Maria. Simples, direto, poderoso. Você não precisa de linguagem elaborada. Você precisa de fé declarada. E quando você fala essas palavras, você está estabelecendo uma aliança espiritual. Você está dizendo: esta casa reconhece a autoridade divina. Esta casa busca proteção celestial. Esta casa está sob a cobertura de intercessores santos. E se você já tem crucifixos na casa, mas eles não estão nos lugares certos, mova-os. Esta semana, antes da lua do lobo em 14 de janeiro, você tem 6 dias para implementar isso corretamente. Não espere, não adie. A janela de atenção espiritual que Padre Pio nos ensinou a reconhecer está aberta agora. Essa é a proteção número 2. Mas ainda há uma terceira. E essa terceira proteção é algo que você pode começar literalmente esta noite. Não requer que você compre nada. Não requer que você vá a lugar nenhum. Requer apenas 10 minutos e um coração aberto. Proteção número 3. Oração mariana noturna. E aqui está porque isso importa especificamente agora. Padre Pio rezava o rosário continuamente. Quando as pessoas lhe perguntavam de onde vinha sua força espiritual, ele sempre apontava para 2 coisas: a Eucaristia e a intercessão de Maria. Ele atribuía sua capacidade de suportar batalhas espirituais à Mãe de Deus, orando ao lado dele. E janeiro é um mês mariano.
Começa com a solenidade de Maria, Mãe de Deus, em 1º de janeiro. As quadrantidas caíram apenas dias depois. E agora a lua do lobo está chegando em 14 de janeiro. Essa lua cheia mais brilhante, carregando o simbolismo mariano que a Igreja reconhece há séculos. Então, aqui está o que você precisa fazer. Primeiro passo: estabeleça uma prática de rosário noturno. Se você puder rezar o rosário completo, faça isso. Se você só conseguir rezar uma década, porque seu horário é apertado, reze uma década. Padre Pio diria: uma década rezada com fé é mais poderosa do que 5 mistérios rezados com distração. Segundo passo: durante janeiro, adicione uma intenção específica. Depois de terminar suas orações, antes de fazer o sinal da cruz, diga isto: Santíssima Mãe, sob sua lua do lobo, proteja esta casa e família de todo mal espiritual. Você está invocando a intercessão dela especificamente durante este período de atenção espiritual. Você está conectando sua oração ao próprio momento celestial que Deus estabeleceu. Você está dizendo: Mãe, vejo os sinais, reconheço a urgência, cubro minha família com sua proteção. Terceiro passo: invoque a intercessão de Padre Pio. Adicione isto: São Padre Pio, você que entendeu sinais e proteção, reze por nós. Por que invocar Padre Pio? Porque ele viveu essa compreensão. Ele passou décadas ensinando sobre vigilância espiritual, proteção sacramental, resposta devocional. E agora que está no céu, sua intercessão é ainda mais poderosa. Você está essencialmente dizendo: Padre Pio, você nos ensinou a reconhecer esses momentos. Agora, nos ajude a responder corretamente. E aqui está o que vai acontecer. Nos primeiros dias, talvez pareça apenas uma rotina, mas continue, porque Padre Pio ensinava que a oração consistente constrói muralhas espirituais ao longo do tempo. Cada rosário é outro tijolo, cada invocação de intercessão é outro reforço. E até o final de janeiro, você terá estabelecido uma fortaleza de proteção devocional ao redor de sua casa. Essas são as 3 proteções. Deixe-me recapitular rapidamente, porque você precisa de todas as 3 trabalhando juntas. Proteção número 1: vida sacramental. Confissão esta semana, frequência à Eucaristia com intencionalidade. Isso protege sua alma. Esse é o núcleo. Tudo mais constrói a partir dessa fundação. Proteção número 2: colocação de crucifixo. Acima da porta de entrada, voltado para a cama, nos quartos das crianças. Isso protege sua casa. Estabelece fronteiras espirituais que o mal não pode facilmente cruzar. Proteção número 3: oração mariana noturna. Rosário com intenção específica, invocando tanto Maria quanto Padre Pio. Isso mantém a proteção ativa. Não é um evento único. É vigilância contínua, alma, casa, vigilância contínua. Padre Pio ensinava que quando essas 3 estão no lugar, você cria o que ele chamava de santuário que o próprio céu reconhece. Um lar que não é apenas fisicamente seguro, mas espiritualmente fortificado. Esses sinais não são para aterrorizá-lo. As bolas de fogo e a lua do lobo são alarmes divinos para ativar sua fé. Padre Pio sabia que quando os fenômenos celestiais se alinham com o calendário litúrgico, Deus está nos chamando. Sua tarefa para esta semana é simples, mas urgente. Primeiro, agende sua confissão. Bloqueie esse tempo no seu calendário agora. Segundo, coloque um crucifixo abençoado acima da sua porta principal, hoje. Terceiro, comece a oração mariana esta noite, mesmo que seja apenas uma década. Faça com intenção. Você tem poucos dias até a lua do lobo. Não seja a pessoa que ouve o alarme e aperta a soneca. As proteções de Padre Pio funcionam, mas apenas se você as implementar. Escreva nos comentários: qual dessas 3 proteções você vai fazer primeiro? Declare sua intenção agora para criar responsabilidade espiritual.
E se você quer continuar aprendendo a sabedoria dos santos para os tempos atuais, inscreva-se no canal. Vamos continuar explorando o que a Igreja sempre ofereceu e o mundo esqueceu. Confissão, crucifixo, oração, 3 proteções, uma escolha. Que Padre Pio interceda por você e que quando a lua do lobo se elevar, sua casa seja um santuário impenetrável.